Mara Maravilha não supera a rixa com loiras e diz que está sendo apagada. Mara Maravilha parece não estar gostando nem um pouco da repercussão negativa em torno de seu nome. Na manhã desta quinta-feira, por meio das redes sociais, a ex-apresentadora infantil voltou a lamentar o fato de não ter sido convidada pela TV Globo para a reunião protagonizada por Xuxa, Eliana Angélica no Criança Esperança. Irritada com os comentários que rondam pelas redes sociais, Mara Maravilha se comparou a Barbie e, sem citar nomes, afirmando que estão tentando apagar a sua história. Até a Barbie mudou. Mais uma vez, tentam me apagar da história, mas normal. Quando se trata de uma representante mestiça com sangue indígena, né? Meu avô era indígena, disse ela. Nordestina que nunca deveria ter estado na TV. Quantas crianças, meninas ou mulheres nordestinas como eu não são convidadas para festas e para selfies? Pois é, nada contra três amigas que se uniram para uma ação de marketing, mas a ação não pode ser chamada de reunião das três maiores apresentadoras infantis da mesma geração. Não pode. Desse lugar que tentam me tirar, a história não me deixa sair. Até a Barbie mudou, está na hora das coisas aqui mudarem também. Esse foi o desabafo de Mara Maravilha nas redes sociais. Mas para que a gente possa começar de verdade, chega pra cá, Dieguinho! Cadê ele? Oi, Olha ele aí! Felipe! Nossa, tá Oi, bonito. Você tá gente! sempre bonito, né? Impressionante. Obrigado. Obrigado, mas eu acho Sempre. que tem um. Aí, pronto, tava com filtro aqui. Pronto, agora eu tô mais naturalzinho. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Felipe, eu acho que a Mara nunca deveria ter sido chamada por Criança Esperança. Sabe por quê? Porque ela É não se mesmo? Por enxerga. quê? Ela não se enxerga. Ela plantou tudo isso que ela tá colhendo. Tudo, absolutamente tudo isso. A vida, ela é uma questão de escolhas, né? Onde cada uma das que a gente faz tem consequências. Eu acho que a Sei, partir do momento em que a Mara escolheu alguns determinados caminhos, ela começou a colher as consequências disso. sei. Começou com aquele não da Xuxa, né, para a entrevista dela lá antes da pandemia ou no meio da pandemia, e isso foi crescendo, 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 de certo modo que a Mara começou a ser excluída literalmente pelas coisas que ela falava em si, né? A gente não pode esquecer da presença da Mara no Fofocalizando e da quantidade de coisas que ela falou naquele programa, coisas absurdas, inclusive, né? Então, Uhum. eu acredito que a Mara, ela se coloca no papel de vítima nesse depoimento. E você tava lendo aí, eu tava rindo. Você lia e fala, cara, não é possível que ela tá se prestando a esse papel de se colocar de vítima de uma situação que ela mesma criou. Era para ela estar lá no palco do Criança Esperança. Era para ela estar lá junto com as três, entendeu? Mas ela não tá lá por culpa dela. A consequência é única e exclusiva dela. Foi ela que plantou isso. Ela que plantou aquela rivalidade entre apresentadoras de TV. Ela que falava que era uma apresentadora. Agora, ela vi falar de questão envolvendo, não era para ela estar na TV, falando de questões indígenas aí, isso aí é o cúmulo da falta de noção. Né? Então, assim, Uhum. para mim, a Mara, ela não cansa de passar vergonha. Acho que é isso que está acontecendo ultimamente. Uhum. Mas, Dieguinho, você não acha, talvez, que às vezes, eu sempre comento aqui que o que você é não está atrelado ao que você era. A gente não tem que, às vezes, trabalhar um pouco com a possibilidade e o benefício da dúvida, de até mesmo acreditar que as pessoas possam mudar? E aí é onde eu acho que a Mara tem a chance de corrigir essa rota dela, né? Uhum. Não é o que ela tá fazendo desde que o Criança Esperança foi ao ar, Felipe. E você Né? acha que a rota que ela deveria escolher deveria ser qual? Acredito que se ela conseguisse entender aonde ela errou, né, na relação dela com Xuxa, Eliana e Angélica, aí eu acho que já é um bom começo. Sabe aquela história de mandar uma mensagem no privado e não ficar falando a Deus dará o que tá acontecendo? Eu acho que já seria um começo. Marcar um café, sabe? Marcar um jantar, conversar com as três, levantar a bandeirinha da paz. Agora, eu não sei se você conhece a Mara, mas pelo Hum. pouco que a gente conhece, ela não vai fazer isso. Ela não vai se dar a esse luxo de falar, não, eu tô errada e elas estão certas. Ela não vai fazer isso, porque na cabeça dela, quem tá errado é as três, por terem excluído Uhum. ela. Só que não foi isso que aconteceu. Não foram as três que excluíram ela. Foi a própria Mara que se excluiu.
né? E aí, eu não vou entrar em outras questões, porque eu acredito que se vocês olharem pro passado, vocês vão entender, por exemplo, por que a Xuxa disse não pra ir pra aquela live com ela, né? Na época, a Mara tava falando coisas absurdas em relação à pandemia, né? E a Xuxa atacava num outro caminho. A Xuxa ia pra um caminho e a Mara pro outro. E aí a Mara me chama a Xuxa pra fazer uma live, a Xuxa fala, não quero fazer essa live com você, né? Então, ali começou o racha, né? Porque o grupo já existia, o grupo das três já existia. E depois disso, a coisa foi piorando. Ela diz que tem uma profunda admiração pela Eliana, e eu acredito que tem mesmo, tá? Afinal de contas, elas foram colegas de emissora, moram ali próximo do mesmo condomínio, aquela coisa toda. Mas quando ela critica as três, inclusive numa entrevista no Fofocalizando, respinga na Eliana. E aí os caras falaram, não vamos botar a Mara no ar. E a entrevista não foi pro ar, aquela entrevista que ela fez no palco lá, que era um quadro do programa, enfim. Então tudo isso vai jogando contra ela, sabe, Felipe? Então a partir do Uhum. momento que eu acredito que ela acreditar que ela está errada em determinado ponto, eu acredito que essa relação pode melhorar. E eu acho que as meninas, Xuxa, Eliana e Angélica, também têm culpa nessa história, né? Na hora Uhum. de excluir e não chamar a Mara nem para uma conversa, né? Então, existe uma parcela de culpa nas duas pontas, mas eu acredito que a Porque parcela daí de a culpa gente da não, Mara é a maior. gente, inclusive pelo que a gente mesmo luta, por todo o discurso de sororidade, né, de empatia, que precisamos ter empatia, né, sororidade, aí vem por água abaixo, né, porque a gente vê que faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, sabe? Então, ou seja, é muito fácil você ficar só no discurso, né? Por exemplo, como as três sempre comentam e falam de mexeu com uma, mexeu com todas, vamos pegar na mão de todas e vamos para frente. E a gente sabe que não é assim, porque se elas pudessem, elas furavam o olho uma da outra. A gente sabe exatamente como é. Não me venha falar assim, ai, porque somos amigas, somos as loiras. Mentira. Mentira. E aí, uma coisa que me chama muito a atenção também é. Tanto se falou, né, principalmente no próprio documentário da Xuxa, Dieguinho, muito se falou sobre as paquitas pretas que não teve e tal. Eu acho que no Criança Esperança faltou uma mulher preta ali no meio delas. Você não achou também, já que é tanta história realmente falando sobre mulheres pretas, temos que lutar pela diversidade, temos que fazer as coisas acontecerem. Você não acha que faltou também? Então, o Criança Esperança, do início ao fim, acho que teve 1h30 de duração, alguma coisa assim, ele abordou essa pauta, né? Mas não foi uma pauta que passou ali, eu não me lembro agora, foi a Thaís Araújo. A Thaís Araújo entrou com essa questão lá, com uma outra atriz, e isso foi abordado logo depois, inclusive, da apresentação das meninas, foi exatamente na sequência ali. Eu acho que não cabia junto das três, porque era, de fato, o trio infantil, digamos assim, né? O trio de apresentadoras infantis. Talvez até por isso a Mara tenha sido tão mencionada aí nas redes por não ter ido, né? Porque ela faz parte dessa geração ali. Foram as quatro, né? E aí isso marca muito. Foram as quatro: Eliana, Xuxa, Angélica e Mara Maravilha. As quatro marcaram aí ao longo de, sei lá, 20, 15 anos aí de uma geração. E o assunto foi abordado de maneira isolada. Se tivesse uma apresentadora preta, né, na década de 80, 90, que tivesse feito sucesso na TV também, o que seria muito importante, ela com certeza poderia estar inserida nessa apresentação das três, né? Eu não acredito que a Mara seja essa apresentadora, né? A Mara, ela na minha visão, né, aqui sou eu falando de fora, ela é parda, ela tem meu tom de pele, inclusive. E por isso que me Que é incomoda mais tanto ver pro índio, mais para mais pro índio do índio. que A minha para descendência também é para indígena. afrodescendente, né? Isso. A minha descendência também é indígena. Meu avô tem 70 anos, tem aquele cabelo branco lindo assim, bem marcado, porque o pai dele era indígena. Então, me incomoda ela puxar essa bandeira agora, porque foge do contexto, sabe? É como se você precisasse de argumentos externos para se colocar num papel que você quer que todo mundo te veja,
né? Que é o papel da vítima. A Mara, volto a dizer, ela tem um legado e é uma coisa importante da gente ressaltar. Ela dava mais audiência, teve uma determinada época que ela dava mais audiência, se eu não me engano, do que a Xuxa. Né, do que as outras apresentadoras, porque ela não era apenas uma apresentadora, ela era cantora também. Então, esse é um diferencial dela em comparação com as outras, né? A Xuxa nunca cantou. A Xuxa, aquela voz dela era praticamente o autotune que tinha na época. E ela nunca escondeu isso. Ela não tem voz de cantora. Colocaram ela nesse papel. Agora, a Mara não. A Mara sempre foi cantora e sempre foi apresentadora. Sempre tinha uma voz muito marcante. Mas eu acho, Felipe, que assim como a Angélica não tá mais no ar, né? Tá ali nos seus projetos especiais. A Xuxa também não tá mais no ar. A Eliana permanece no ar no SBT. Cada uma escolheu um caminho diferente, porque a gente sabe que é trabalhoso estar aqui todo dia ao vivo, esses bastidores, Porra! estudar o roteiro, saber tudo. Isso é trabalhoso. Talvez a Angélica quisesse cuidar mais da família, a Xuxa também quisesse mais dar uma atenção para a vida dela, para os negócios que ela tem, as empresas que ela tem, e a Eliana que tivesse continuado. Agora, a Mara, a gente percebe que ela ficou num limbo aí, sabe? Assim, a gente não consegue identificar o que ela escolheu para fazer da vida dela. Ela foi demitida do SBT há pouco tempo. Então, assim, tudo. Se a gente for analisar a carreira de cada uma, tudo joga muito contra a Mara. E não precisava ser dessa maneira, entende? Porque ela é talentosa. Isso é um fato. Ela é uma das maiores apresentadoras que a gente teve na década de 80 e 90. Não era para ter sido dessa maneira. Então, para mim, é muito, muito louco imaginar que o mundo inteiro tá contra a Mara. Que é como ela tá achando. Eu acho que a Mara também tá contra a Mara em algum momento, sabe? E é uma pena, porque a gente falando aqui, talvez ela, se um dia ela ouvir, assistir, ela vai ficar contra o que, pelo menos o que eu tô falando, porque ela não vai se identificar dessa maneira. O que é uma pena, volto a dizer. Mara sempre teve muito talento, sempre foi muito grandiosa e poderia estar nesse palco, se dependesse, claro, de uma série de fatores e da própria permitir que isso acontecesse, né, Felipe?